com vocês, Zé Salvador, o mestre dos cordéis. Não, gente, essa palma é pra mim, muito obrigado. Com vocês, gente, nós temos aqui, Zé Salvador, ele deveria ter um tombamento, né, como um patrimônio imaterial, não só de São Gonçalo, mas como de um contexto literário, porque o cara ganhou prêmios em tudo quanto é lugar do Brasil e fora, né? Então com vocês, Zé Salvador! Obrigado, gente. Eu vou apresentar um sarau, só que esse sarau eu tenho amigos para se apresentarem, mas os transportes talvez não tenham sido muito bons com eles, e eles devem atrasar, mas nós temos horário e o horário é para ser cumprido. Então, boa tarde, pessoal. Olha só, tem uma programação rolando por alguns territórios de São Gonçalo, mostrando diversas identidades até dia 20/11, a programação imperdível. Você vê que tem vários lugares que está acontecendo. Estamos ocupando hoje, domingo, o terceiro equipamento cultural, o Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, que receberá a 4ª edição do Flisgo, Festival Literário de São Gonçalo. E vamos dar continuidade aqui com o sarau de cordel, o cordel em ação, ocupando o seu espaço com sua identidade e território. Temos hoje várias atrações, pelo menos eles estão na programação. Se não chegar, a gente faz com que sejamos nós a atração e vocês os atraídos. E eu diria o seguinte, vou começar com aliás, eu sou trovador, tá, pessoal? Trovador, cordelista, sonetista, e por isso, se eu andar aqui por outras linhas sem ser o cordel, não se aveste não, porque eu vou dizer uma trova interessante. E ela diz assim: ó linda trova perfeita que nos dá tanto prazer, tão fácil depois difícil, tão fácil depois de feita, tão difícil de fazer. Eu estou abrindo com essa trova para dizer o seguinte: nós estamos aqui, ali eu estava ali na mesinha ali, olhando e tal, achei tão fácil, chegou aqui eu estou achando difícil. Então, é fácil de fazer depois de feito, mas difícil de fazer. E você vê que a gente pode entrar também com algumas literatura diferente de cordel. Eu vou entrar com uma canção, só que declamada, de um cara chamado Manuel Ventura, Ventania, que ele diz assim, ó: eu dormi quando sonhei, no mesmo sono escutei uma voz dizendo vá, enfrentar as verdes matas, fazer uma serenata nas montanhas do Pará. Eu entrei de mato adentro, quando cheguei lá no centro, afinei meu violão, como estava em terra estranha, pedi licença à montanha e cantei uma canção. Quando eu estava cantando, vinha um índio, vi chegando, começou a me falar: atenda ao Morubixaba, me acompanhe até a taba, o pajé mandou chamar. Eu parei meu instrumento, então naquele momento de viver perdi a fé, com o meu violão do lado, nessa hora fui levado à presença do pajé. O pajé falou comigo, foi dizendo: meu amigo, cante aí uma canção. Eu cantei, ele alegrou-se, uma índia apaixonou-se, me ofertou seu coração. A pedi em casamento, o pajé não fez testão. Eu casei-me lá na mata, foi uma serenata de viola e de canção. Quando a festa terminou, todo mundo retirou e eu dali saí também. Com a índia pela flora, porém nessa mesma hora, acordei, não vi ninguém. Eliseu Ventania. Eu posso começar, dar início, fazer continuidade com alguns, dizendo mais ou menos quem eu sou. Sabe quem sou, meu amigo? Eu sou o descanso na rede, sou fonte que mata a sede, sou da saudade o abrigo, não ofereço perigo. Sou tristeza e alegria, igual ao meu dia a dia, sou simplesmente um poeta
definição tão incerta quanto a nossa fantasia. Ainda mais eu diria que sou o que eu quiser, faça bem o que fizer, nunca faço por folia. É sempre Deus o meu guia, sou ancestral, sou raiz, mas sou eterno aprendiz, sou matéria em mutação, com razão sou emoção, sou fogo como se diz. Na vida eu fiz coivara e puxei cobra para os pés, sou só mais um dos Josés, que a vida bate com vara. A minha história é clara, da vara tentei correr, eu só quis sobreviver, não quis mudar o destino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Não sou um cabagabola, mas sirvo bem ao que sei. Bem pouquinho eu estudei quando frequentava a escola. Trago saber na cachola, tive a força que aprender, pois foi assim sem querer, quando eu ainda era menino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Sou tronco de Imburana, sou rama de Macambira, na serra que me inspira, eu sou a cana caiana, sou a moenda choupana, sou amor, sou bem querer, sou precisão do chover. Longe aqui sou inquilino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. E aí, pessoal, a gente vai andando com essa caminhada do cordel, e eu gostaria de ter as pessoas aqui em cima do palco. E uma delas, que está expondo o livro aí, é a Maria Julião, que tem 40 anos de cordel nas salas de aula, e ela, no mínimo, ela tem uma fala para nos dizer, e uma fala muito boa para se ouvir. Maria Julião, nos dê o prazer de estar com a gente aqui. É isso aí, pessoal. Gente, nós temos aí as bancas de livros, e existe vários estilos. Existem duas bancas aí, uma do Zé Salvador, que esse que vos fala, e uma da Maria Julião. E essa banquinha aí tem muitos cordéis para ser falado, para ser lido, e tá aí à disposição de quem quiser. É só falar com a gente que a gente faz o trabalho aí com vocês, tá bom? Maria Julião, tá chegando aí nossa amiga Maria Julião e vai nos dar o prazer de falar sobre cordel para vocês, também com propriedade, porque é uma grande cordelista. Vamos nós? E com vocês, Maria Julião. Boa tarde. Eu sou professora, também escritora, poeta e cordelista de alma. Acho que desde pequena que eu sei fazer cordel, embora eu tenha demorado muito a começar a fazer. Sempre fiz cordel em sala de aula, com aluno ensinando a alunos e ensinando a professores. Eu vou ler um desses cordéis, é só um texto, que eu fiz em homenagem a meus amigos. Eu falei: presente de Deus, rogo a proteção divina para contar sobre esse amor. Aos anjos do céu eu peço um raio esclarecedor para falar de outro anjo aqui disfarçado em flor. Na terra temos um anjo sempre do nosso lado. Em qualquer ocasião está ali mesmo calado. É um presente de Deus e por ele abençoado. Ainda com pouca idade, os anjos são os irmãos, mas durante a caminhada vem tristeza e solidão, mas tem um anjo de Deus que vem e nos estende a mão. Estou falando de alguém que está sempre comigo. Nas lágrimas e alegrias, o seu peito é meu abrigo. Meu presente de Deus é você, meu grande amigo. Pois quando vem a amargura, está difícil caminhar, a presença de um amigo nos ajuda a suportar. É nosso anjo do Senhor que vem nos acalentar. Quando vem a noite escura, escura de não ter jeito, quando bate o desespero ardendo dentro do peito,
é meu anjo, meu amigo, que ajuda sem ver defeito. Quando somos derrotados, nada mais a esperançar, chamamos o nosso amigo e nos ajuda a encontrar aquilo que foi perdido e põe tudo no lugar. Mas quando vem a vitória, é difícil segurar a explosão de sentimentos no peito a multiplicar com os nossos grandes amigos que vamos comemorar. Na vida temos amigos para qualquer ocasião, amigos do pensamento e amigos da emoção, mas todos ficam guardados no fundo do coração. Recebemos esse presente pelas mãos do Criador, devemos deixá-los livre e ajudá-lo em sua dor e perceber sua presença no encanto de uma flor. Por isso que um amigo vale mais do que o ouro, e deixá-lo bem guardado no peito que nem tesouro é o anjo que nos eleva ao amor mais duradouro. Pessoal, a gente vai ouvir mais um pouquinho agora do livro da nossa amiga Maria Julião, No Reino da Anizoama. Anizoama. Isso é muito interessante, esse anagrama, tá? Anizoama é um anagrama. Bom, o reino de Anizoama, na verdade, foi o primeiro cordel que eu publiquei. E, na verdade, nesse período eu estava muito distante de cordelistas. Então, o primeiro cordel foi publicado em livro. Esse livro ele é a mesma história, é uma fábula, escrita em prosa e verso. A história escrita em cordel e mais, no final, em prosa. Vou ler alguns trechos que diz assim: no reino de Anizoama, tinha uma imensa floresta chamada de Anizoama, banhada por grande rio, conhecido pela fama de abrigar toda a magia, desde a superfície à lama. No rio de Anizoama, cheio de encantamento, tinha uma lua no céu igual a do firmamento. Muitas estrelas do céu eram do rio sustento. Floresta localizada junto ao rio, ao belo rio e ao mar, muito distantes dos polos, era terra para sonhar. Os grandes conquistadores sempre vinham saquear. Essa floresta era o reino de um mico-leão dourado, via todos com justiça e era muito respeitado. Viviam com igualdade nesse reino encantado. Os ratos eram bichinhos cheios de insatisfação, sempre querendo vantagem em cima do seu irmão. Andavam bem cabisbaixos, sem ter o discurso e ilusão. As raposas eram bichos diferentes dos demais. Gostavam de vida boa, sem nunca correr atrás. Roubavam e enganavam, de tudo sendo capazes. Deixa eu pular alguns trechos. Aquele rei majestoso, grande erro cometeu, esclareceu ao seu povo, simplesmente esqueceu, pois um povo consciente não esquece o que viveu. E custou-lhe muito caro aquele esquecimento, pois logo os lobos maus causaram aborrecimento, aliciando os cordeiros no maior descaramento. Apareciam vestidos de ovelhas disfarçados, convencendo todo o gado a passar para o outro lado, dizendo que agora todos seriam valorizados. Para o novo rei pensaram numa raposa elegante, obediente, mau caráter, bonito e muito falante, que pudesse enganar qualquer ser ignorante. Bem lá no fundo das minas estava a tal escolhida, tentando se esconder, ficando bem recolhida, para não ser descoberta e nem ser reconhecida. Os lobos, sem muita escolha, sem saber o que fazer, queriam encontrar alguém, não tinham tempo a perder.
pois essa tal de igualdade não poderia mais haver. Isso nunca será certo, um povo sem hierarquia, diziam os lobos irados. Às vezes uma tirania põe cada um no seu lado e põe fim nessa anarquia. E continuava o discurso do novo conquistador: os bichos precisam ter um dono dominador, pois um povo muito livre se torna libertador. Nós somos os importantes na cadeia alimentar. E todos os outros bichos precisam se acostumar que estão aqui para obedecer e nós aqui para mandar. Aquele plano maligno precisava adiantar, pois na linha sucessória, logo quem iria mandar era uma fêmea dourada, a quem iriam coroar. O mico-leão dourado é difícil suportar, mas agora uma fêmea mais difícil aguentar. Iriam resolver logo, pondo um outro no lugar. Então ouviram falar de um asno enganador, e muito dos seus relinchos já causaram muita dor, mas as ovelhas e os burros o achavam encantador. Esse asno era um híbrido, filho de jegue e cavalo, na verdade era um burro. De repente, num estalo, esse renomado burro resolveu cantar de galo. Esqueceu que era jegue e começou a discursar, achando que era cavalo, não parou de relinchar, proclamando pelo mundo que um dia iria governar. Os lobos, desesperados, procuraram o jumento e fizeram a proposta, e ele, em pensamento, sonhou logo em ser rei e aceitou nesse momento. O lobo alfa percebeu que bem ele relinchava, e não aprendendo nada, isso muito ajudava. Tudo o que eles dissessem, o jegue logo aceitava. Os lobos mandaram vir as hienas adestradas, de longe terra do sol, para ajudar na empreitada. Infiltradas entre os bichos, elas entravam disfarçadas. As raposas rapidinho se juntaram logo aos lobos, pois tinham experiência de fazer todos de bobos. Estavam sempre envolvidas em crimes como de roubos. Depois de um mal reunido, um mau plano começou. Espalharam em toda parte coisas que o rei não falou. Eram as tais histórias falsas e muita gente acreditou. Os bichos mais conscientes na história não acreditaram, mas o gado e os cordeiros acreditaram e divulgaram. Foi tanto passa e repassa, até os micos repassaram. Mas na verdade as ovelhas eram bichos inocentes, todos os bichos as enganavam, sem ser muito eloquente. Mesmo até os ratos peludos se tornavam convincentes. O rei foi muito odiado daquele dia em diante. Tudo o que ele tinha feito acabou-se num instante. Até a não memória de um povo é o que torna o ignorante. Por mais que todos falassem, o gado não quis ouvir, e os macacos explicassem, o gado não quis ouvir, e outros bichos argumentassem, o gado não quis ouvir. Como num circo de horrores foi tudo o que aconteceu, lobos, raposas e hienas e os ratos amigos seus tomaram o trono do rei e a desgraça sucedeu. Assim os bichos do mal, o bom rei aprisionaram numa pequena gaiola e para longe o enviaram para ficar exposto ao sol. Todos riram e debocharam. Novo rei foi coroado, linda faixa recebeu, os 2 filhos igualmente, já dizia que rei sou eu, mas o que faria um rei? Se sabia e esqueceu. O rei asno alucinado nunca pensava em nada, mas pensava em viajar, conhecer a bicharada existente no universo, mas nada de macacada.
Era dor na Nizoama, o rei nada entendia. Agora eu era certo, ele a ordem invertia, o erro naturalizado e a floresta destruía. Muito bem. Maria Julião estava lendo aqui o seu livro, e esse livro ele conta uma história muito interessante, que é uma fábula, e essa fábula vocês podem ouvir e ler o final, adquirindo o livro que ela tem ali na banca. Nós estamos trabalhando em prol do cordel em São Gonçalo de uma maneira eficaz e muito quanto mais. Por quê? Porque a gente criou uma Academia de Literatura de Cordel em São Gonçalo, criou o Dia Municipal do Cordel em São Gonçalo, e nós promovemos um concurso anual, que ele é nacional, e a sede desse concurso, os organizadores é aqui de São Gonçalo, a gente dá prêmios. Então, o primeiro ano, nós já estamos no terceiro ano, o primeiro ano foi Cordelando o Nosso Folclore, quem ganhou foi uma senhora de 90 anos. O segundo ano foi Vida e Obra do poeta Gonçalo Ferreira da Silva, que é o presidente, que foi 32 anos presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E o terceiro ano, terceiro concurso, nós promovemos ensino da literatura de cordel nas escolas, que foi uma aluna, uma poetisa de 23 anos que ganhou. E eu vou ler agora um trecho de um poema, de um livro que eu escrevi, O Tempo Não Reprisa a Vida, que a gente trabalhou em prol do abrigo, que por sinal até fechou, por questões políticas, e nós não estamos aqui para estar falando o porquê do fechamento. Então, eu vou ler um poema que abre o livro, que diz assim: Folha branca. Em cada folha branca que se escreve, na prática tendo seu gesto sublime, ousado adentra-se quando se atreve, ferir leve esta alvura onde se exprime. E grita minha voz, mais uma vez, e mais uma vez grita minha voz, aflita, procurando por vocês. Vós, quem sois? Quem são vocês? Somos nós. E mesmo nós, de alguns tempos atrás, que os diziam para seguir a dois, veio agora mostrar com seus anais o acerto da certeza bem depois. E para nós, nos repente aquela voz: vocês são os antigos nós, depois da convivência e da luta atroz, que o costume amor volta a ser a dois. Passa uma nuvem sem voltar atrás, página o tempo, folhas após folha, ainda que diante para trás se faz, e nos faz ver que não se vive em bolhas. Repete sobre o tempo aquela voz: o tempo foi contigo, meu amigo, neste tempo sempre, o seu sempre grande algoz, traz morte que serve como abrigo. Esse livro eu fiz há 2 anos, e esse livro ele foi destinado toda a renda para o abrigo Cristo Redentor. Mas a gente trabalha outros textos, e os nossos textos geralmente são cordéis, porque eu trabalho soneto, trabalho cordel, trabalho haikai, trova, mas o que eu me preparei, que eu trouxe hoje foi cordéis. E eu vou ler aqui. Aliás, eu trouxe um soneto que eu vou ler agora, antes de chamar um amigo da gente aí, que também está expondo, e a gente vai daqui a pouco chamar. Antes eu vou ler em referência, soneto que o título é Banto. Ele diz: terra d'África foste mãe gentil, os nossos desterrados acolhestes, o degredo tomou a pátria destes, quando foram expulsos do Brasil. Bem antes, filho teu, sem que protestes, a permuta o sofrer por causa vil, encontrou na chegada aqui serviu, nas masmorras grilhões, penas agrestes.
que troca infame no calar da noite. Tanto carinho teve o brasileiro, mas o africano aqui só teve açoite. Banto, povo de reis, também guerreiro, foi arrancado lá do seu pernoite e feito escravo no Brasil pandeiro. Este soneto, Banto, eu escrevi para poder falar no Dia da Consciência Negra do ano 2022. E a gente vai ouvir agora o nosso amigo Pedro Garrido, que não é cordelista, mas é o cara que tem condição de ler um cordel aqui pra gente. Chega mais, Pedro Garrido. Olha aí, tá chegando gente de Itaboraí, pessoas que fizeram a nossa oficina e que provavelmente irão se apresentar, tá bom? Daqui a pouco. Chega mais, Pedro Garrido. Nosso amigo Pedro Garrido vai ler um cordel aqui, aliás não vai ler todo, mas ele vai ler Boa tarde a todos. Está muito fraco. Boa tarde. Pode ser mais forte um pouquinho. Boa tarde. Agora sim, isso aqui é Flisgo. Boa tarde. Agora sim, assim que a gente gosta. Quando a gente está aqui na frente, a gente quer ser ouvido, a gente quer receber esse carinho, esse afeto, esse boa tarde pra gente, porque não é só pra gente, é pra vocês. O que a gente está fazendo aqui é para vocês. Cultura, literatura, arte, acontecendo aqui, onde a 6ª edição do Flisgo tem o tema Identidades e Territórios. Somos feitos de identidades, estamos dentro de um território que faz parte da nossa cultura, da nossa história. Então, nada melhor agora do que trazer uma poesia aqui do nosso querido Zé Salvador, antes de falar um pouquinho quem eu sou. Então lá vamos nós, eu escolhi aqui um cordel chamado Dia Pleno. Se o nosso dia amanhece com um clima bom e ameno, sem tá quente nem tá frio e traz respingar sereno, nos dá um clima de paz que um bem danado nos faz, transformando em dia pleno. O homem não é pequeno, mesmo com desigualdade, pois quando Deus fez o mundo, não achou necessidade de dizer tu és melhor, nem teu irmão é pior, pois Ele é o Deus de bondade. Deus nos deu capacidade de vivermos sendo irmãos, sem para isso guerrearmos, sem precisar guerrearmos, nem usar para o crime as mãos. Deus nos deu discernimentos com poder e argumentos, podendo assim dizer nãos. Pois que nós sejamos sãos nessa proposta de Deus, aos trilharmos os caminhos, cada qual seguindo os seus, tendo uma vida discreta, percorrendo a estrada reta, mergulhando os próprios eus. Dia Pleno, de Zé Salvador, do livro Tempo Não Reprisa a Vida. Gente, palmas para Zé Salvador. Palmas para ele. Grande cordelista, escritor, atuante na cidade, no estado, no país. Merece muito mais. Merece todo grito nosso. Sou um grande fã do Zé Salvador, sou um grande parceiro do Zé Salvador. Tem alguns amigos nossos que estão aqui, que vão se apresentar daqui a pouco, porque eles fizeram parte de uma oficina de cordel lá em Itaboraí, onde eu faço o sarau Universos Livres. Eu faço o sarau Universos Livres na Casa de Cultura Luiz Alberto Torres,
Agradeço lá pela oportunidade também. E essa oportunidade que levou o Zé Salvador para fazer cordel em Itaboraí. É muito gratificante ser um promotor da cultura, levar a diferentes identidades e territórios a literatura de diversas partes do país, diversas regiões. E eu gostaria também de falar, antes de Zé Salvador voltar para o nosso palco, que eu sou um colaborador de um sarau chamado Sarau Afro-Indígena, que organizou a segunda edição da coletânea Sarau Afro-Indígena, que é uma coletânea e um sarau que é um projeto social que vai até escolas, que promove a literatura dentro das escolas públicas, que faz com que os próprios alunos escrevam e acreditem na sua escrita. Então eu gostaria aqui de mencionar o nome de uma das participantes dessa coletânea, chamada Melissa Chacriabá, que está aqui também com os livros dela, está participando ali da nossa feira. Se quiser chamá-la para participar aqui, para falar depois. Vou falar rapidamente um poema de minha autoria, que foi para essa coletânea, que se chama Sauabona, que eu tive a grande felicidade de ouvir primeira vez a palavra Sauabona através do Alberto. Neste mundo desigual, de juízes em rede social, com dedos apontados, prontos para o cancelamento, de quem pensa diferente, é preciso ter um olhar ancestral que nos faça novamente ver, enxergar que somos gente como a gente e dizer com contentamento: eu respeito você. Uma palavra de afeto que toque o coração, que vá além da intensidade e seja parte da intenção. Dizermos sentimentos e sensações com palavras e ações, reais demonstrações. Dizer com olhos nos olhos e corações com corações: eu valorizo você. Somos interligados, povos e nações, carregados com milhares de histórias, rostos marcados com cultura e identidade, indivíduos na pluralidade, conectados pela Mãe Terra em uma grande unidade. Que possamos dizer agora, uns para os outros, antes que seja tarde: você é importante para mim. Que nós aqui possamos dizer hoje, uns para os outros: você é importante para mim. Quem quiser conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos, o meu trabalho, vocês encontram no @PedroGarridos no Instagram. Muitíssimo obrigado pela parceria e pela oportunidade, Zé Salvador.